Olá, alunas, alunos, professoras, professores, pessoal de gestão. Sou o professor Gilson Rede, sou docente do eixo de Gestão e Negócios. Atuo na minha sede, Professor Camargo Aranha, no bairro da Moca, aqui na cidade de São Paulo. Atualmente, eu sou o diretor do grupo de formulação e análises curriculares da Administração Central. Departamento responsável pela elaboração dos currículos, das habilitações profissionais técnicas de nível médio e algumas qualificações profissionais de certos programas do governo, como o Novotec Expresso e outros que nós somos demandados. O Centro Paula Souza, como medida contingencial a esse enfrentamento da pandemia, ao Covid-19, né, bolou algumas estratégias para que nós possamos dirimir alguns pontos e fazer com que os alunos continuem com a sua aprendizagem. Um desses projetos é o Masterclass, que trata-se de alguns encontros com profissionais expoentes do mercado, do setor produtivo, empreendedores, jovens que atuam em alguns segmentos, de modo que nossos alunos eles fiquem digamos que abraçados nesse momento aí que nós precisamos enfrentar, com alguns temas, com algumas proposições a respeito do que espera no setor produtivo, no mercado de trabalho, no mundo de trabalho de cada um. Hoje é um evento onde eu conto com a presença de um expoente, digamos assim, da educação financeira, idealizador, um dos idealizadores do canal do YouTube Favelado Investidor, que é o Murilo Duarte. Ele é graduado em Ciências Contábeis, ele tem uma trajetória profissional na área de finanças, ele fez 2 anos num estágio num grande banco nacional, que por sinal eu também trabalhei lá, conversamos ali rapidamente. Depois disso, também trabalhou numa consultoria de renome internacional, atuando na parte contábil financeira, né, até o início de 2020, e a partir de então dedica-se exclusivamente à gestão aí do seu canal do YouTube, o Favelado Investidor. Então a gente conta aí com ele para trocar algumas informações com a gente sobre a temática de educação financeira para o público de baixa renda. Obviamente, nosso público majoritariamente de jovens entre 15 e 24 anos, vai se sentir aí agraciado com as suas colaborações. Rodrigo, fique à vontade, a palavra é sua. Estamos aqui numa conversa franca e aberta a respeito desse tema. Fique à vontade para explorar da melhor forma que você achar, tá bom? Ao final a gente faz algumas perguntinhas aí, eu vou catalogando algumas coisas que eu achar pertinentes aqui, a formação dos nossos jovens, quer seja do eixo de gestão e negócios ou qualquer outro eixo dos cursos profissionalizantes, que com certeza a educação financeira e essa doutrina de tentar investir à medida do possível, acredito que seja algo pertinente ao público jovem que nós detemos nas nossas escolas, principalmente num cenário de economia aí que nós vemos para frente, que pode ser alguma coisa um tanto quanto nebulosa, ali, uma coisa incerta. Então, a sua contribuição vai ser de grande valia aos nossos alunos. Fique à vontade, muito agradecido antecipadamente em nome da instituição. Antes de tudo, muito obrigado pelo convite de fazer parte de toda essa estratégia, todo esse masterclass, para resolver aí, ensinar o pessoal, principalmente sobre educação financeira, é onde eu mais atuo, e também da gente sempre passar um conteúdo, por mais que a gente esteja num momento delicado, um momento de pandemia, mas a gente sempre bola alguma estratégia para passar um conteúdo de qualidade para os seus alunos, para o pessoal. Bom, sou Murilo Duarte, o fundador do canal Favelado Investidor, é onde eu busco passar educação financeira, investimentos, de uma forma mais simples, mais voltada para o nosso dia a dia, sem muito economês, por mais que eu tente traduzir muitos termos, linguajares, para o público entender com mais facilidade e colocar em prática todos os ensinamentos que eu busco passar. Eu iniciei, só para fazer um breve relato aqui sobre o Favelado Investidor, eu iniciei faz 1 ano o Favelado Investidor. Eu moro numa comunidade, numa favela, no Jardim João 23, que é zona oeste de São Paulo, onde eu moro há 25 anos. Então, eu comecei a estudar ali em 2015 sobre educação financeira e investimentos por conta própria. E aí depois, com a carreira, como você já iniciou aqui falando, que eu já trabalhei num grande banco, então fiquei 2 anos num estágio, depois fui para uma consultoria financeira, que é uma das maiores empresas do mundo. E assim eu fui sempre me aprimorando, me desenvolvendo sobre essa questão de lado educacional financeiramente e também na parte de investimentos. Então, em 2019, eu decidi criar o Favelado Investidor, porque eu vi que a educação financeira ela é muito rara no Brasil, muito rara, em todas as classes sociais.
só que ela é muito mais rara ainda nas classes mais baixas, seja de periferia, de favela, ou a pessoa às vezes mora tipo só numa quebrada mesmo, num bairro pobre, e assim ela também tem essa ausência de conhecimento sobre educação financeira, investimentos e por aí vai. Então, com o Favelado Investidor, eu identifiquei essa questão. Eu falei, pô, eu tenho que ensinar essa galera, por mais que eu sei ali um pouco, mas acredito que vai ser de grande valia para eles. E diante disso, aí eu criei o Favelado Investidor e sempre busquei passar da forma mais clara, mais objetiva, mais simples possível também, trazendo sempre exemplos do dia a dia. Um exemplo que eu acho que acredito que muitos alunos aqui vão se identificar, vão entender, é porque eu lembro muito na minha infância, quando eu jogava bola na rua, tipo a rua de cima contra a rua de baixo. E aí o melhor conceito que eu consegui para explicar a inflação foi esse. Eu lembro que a rua de cima contra a rua de baixo, quando era um jogo sério, era valendo uma Coca-Cola de 2 litros. Só que na minha época, uma Coca-Cola de 2 litros era R$ 2,50. E naquela época eu achava caro ainda, eu achava muito dinheiro. E hoje, a mesma Coca-Cola de 2 litros você encontra aí por 8, às vezes R$ 10. E aí o conceito de inflação que eu tento passar para o pessoal, trazendo esse exemplo do dia a dia, fala assim, ó, é o mesmo produto que antes era 2,50, hoje é 10. E não foi só o tiozinho lá da mercearia que aumentou o preço. Automaticamente, em todos os mercados, seja no mercado grande, no mercado pequeno, aumentou o preço também. No país, aumentou o preço. Desde lá da produção da coca, aí entra nessa questão, mas assim, foi um jeito mais simples que eu consegui trazer pro dia a dia o que é inflação. Da mesma situação, seja um pão francês que a pessoa comprava no mercado. Anos atrás, um pão francês, sei lá, se encontrava por 20, 30 centavos. Hoje está aí na faixa de 50, 60, até 80 centavos cada pão. Então é a mesma questão que nos anos anteriores foram aumentando aí os preços gradativamente, seja no mercado pequeno, seja no mercado grande, numa padaria pequena, numa padaria grande. E assim ele vai entendendo de fato o que é inflação e automaticamente vendo o impacto disso no seu dia a dia, em todos os produtos que ele consome, que ele compra, e assim ele vai aprendendo da forma mais simples, que é que eu busco, e também aí tirando o economês, né? Bom, e falando um pouco agora mais aprofundado nessa questão da própria educação financeira e depois da parte de investimentos, o que acontece? Quando a gente fala de educação financeira, nada mais da pessoa saber lidar ou tomar as melhores decisões com o seu dinheiro, tá? Eu até estava lendo um estudo essa semana que 30% dos brasileiros não consegue ter dinheiro na conta corrente até o final do mês. E isso é assustador. Então, esse não ter dinheiro é realmente R$ 0, 0 centavos na sua conta corrente. Às vezes, fica até endividado. E 49% dos brasileiros, eles não controlam suas finanças pessoais, não sabe o quanto gasta, onde gasta, e por fim, durante o ano, uma parte desses 49% dos brasileiros, eles acabam entrando em endividamento, ou seja, seu nome suja. Seja aí para atraso de alguma conta de luz, uma conta de água, cartão de crédito, empréstimos, enfim, várias questões que são decisões erradas que levam as pessoas a se endividarem e, consequentemente, não controlam suas finanças pessoais. E o que acontece? A educação financeira, ela nada mais que vai te ensinar, vai mudar até às vezes o modo como você pensa relacionado ao dinheiro e você aplicar no seu dia a dia. Então é o seguinte, um exemplo muito fácil e prático de entender. Quando uma pessoa ela vai, vamos supor, num shopping center, quando os shoppings estão abertos, ali ela está sendo tendo oferta de todos os lados, o seu desejo de compra está sendo aumentado, desde comprar um tênis, comprar uma roupa, comprar um lanche, que seja, enfim, são diversos produtos que estão influenciando aquela pessoa de fazer uma compra sem pensar duas vezes. E aí o que acontece? Aí a pessoa pode comprar um tênis, sendo que às vezes ela tem vários tênis em casa que ela não utiliza,
compra roupa nova, sendo que às vezes ela tem muita roupa que ela, enfim, jogada no guarda-roupa que ela não utiliza. Ela às vezes vai comer um lanche e ela nem tá com fome, às vezes é só o desejo ali naquele momento. E o que acontece logo em seguida? É só sair do shopping, é só sair da loja que a maioria das pessoas sente um arrependimento de ter comprado ou ter consumido certo produto, mercadoria que seja. E aí chega a fatura de cartão de crédito no próximo mês, enfim. E aí ela vai se arrepender novamente, porque ela pode pensar: pô, eu não precisava desse tênis, eu não precisava dessa roupa. Olha o tanto que eu gastei em lanche, olha o tanto que eu gastei em aplicativo de motorista, que seja. E quando ela soma isso, é um valor grande. Por mais que aquele lanche às vezes só foi R$ 15, R$ 20, uma viagem de aplicativo foi R$ 10, só que 10 em 10 em 10, uma hora vira 100. 20, 20, 20, uma hora vira 200. E aí, um tênis que ela comprou, que ela tinha um monte em casa, ela gastou, sei lá, 300, R$ 400. O tanto de roupa que ela gastou foi mais 200. E no final ela fica mais arrependida ainda por ter tomado péssimas decisões financeiras e aí começa a reclamar que não tem dinheiro suficiente, que aí tem que usar cartão de crédito de novo, às vezes tem que usar o cheque especial ou fazer um empréstimo. E no final isso causa um estresse nessa pessoa, causa um estresse por questões financeiras. Então a educação financeira vai fazer muito a pessoa querer mudar essa mentalidade relacionada como que ela lida com o dinheiro, como que ela gasta o seu dinheiro, onde ela gasta principalmente, porque se cada pessoa tivesse a consciência de, na hora de comprar um produto, ela pensar, pô, eu não vou comprar, por mais que o meu desejo seja grande, mas a minha necessidade não é. Porque em vez de eu comprar um novo par de tênis, eu tenho, sei lá, um novo, pode ser um mesmo, não precisa ter 5 em casa. Um mesmo que ela fala, não, é o suficiente, me leva, enfim, para os locais que eu quero, tá novo, é legal para eu ir no shopping, é legal para eu ir na casa de um amigo, e assim ela toma uma decisão melhor financeiramente, tá? E o outro ponto é o seguinte: quando a pessoa tem essa clareza, é normal que no final do mês ela tenha mais dinheiro na conta. Ela tem, nem que seja R$ 10, R$ 20, mas ela vai se sentir surpreendida com essa questão porque ela vai ver que a educação financeira realmente funciona e, obviamente, aplicado aí no longo prazo, no médio prazo, que seja todo mês, toda decisão de compra, ela aplique esse método. E também tem a questão da própria renda, né, do próprio salário que a pessoa tem. Muitas pessoas se enganam que o seu salário, que o salário que ela recebe, é o que está registrado na carteira de trabalho, mas não é. Eu digo que o salário em si da pessoa é o que de fato cai na conta corrente dela. Porque, por exemplo, se a pessoa tem lá um registro na carteira, é uns R$ 1.400, R$ 1.300, e cai ali 1.000, 1.100, às vezes a pessoa se engana acreditando que recebe os seus 1.300, 1.400. E aí ela tem um custo de vida, um padrão de vida ali voltado aos R$ 1.400, mas não, ela recebe ali seus 1.100, 1.200, e aí no fim de todo o consumo que ela teve, ela acaba, obviamente, sem dinheiro, às vezes devendo dinheiro. Então é um ciclo. A educação financeira ela vai te ajudar na parte de clareza do quanto você recebe do seu salário, o que fazer com o seu salário. Por exemplo, destinar um percentual para suas contas essenciais dentro de casa, conta de água, conta de luz, alimentação, destinar uma parte para lazer, que é importante também ter lazer. Então, a educação financeira não vai te privar de você ir num cinema, ir numa festa, ir num rolê, numa balada. Não, não vai. Aliás, ela vai te possibilitar que você se organize de tal maneira que você pode aproveitar muito mais todos os seus rolês que você, enfim, tinha planejado. Então, a educação financeira ela vai te ajudar na parte que você recebe, na parte que você gasta e principalmente, que é o ponto aqui que eu ia entrar agora, na questão de investimentos. Porque a educação financeira, quando você tem clareza que você não precisa de muito dinheiro para investir, e eu acredito que isso é um grande mito no Brasil, porque a gente olha os dados, por exemplo, dos Estados Unidos, 60% da população investe na bolsa de valores.
Isso a gente está falando, obviamente, de um investimento mais avançado, isso, aquilo, e que não a gente nem compara com o Brasil. Mas, assim, quando a gente vê 60% dos Estados Unidos contra 1% do Brasil, e o Brasil tem aqui 220 milhões de habitantes, é muito assustador essa comparação. E a educação financeira, ela vai te abrir a mente dizendo o seguinte: você depende de você, apenas de você, para a sua vida financeira, seja aposentadoria, seja você querer fazer uma viagem, seja você querer comprar seu carro, sua casa. Então, você não precisa fazer um financiamento de uma casa, porque se você guardar e investir adequadamente seu dinheiro, mesmo sendo pouco, você consegue comprar sua casa, você consegue comprar seu carro, você consegue fazer sua viagem, seja para o Nordeste, aqui no Brasil, que tem as melhores praias, seja para os Estados Unidos, seja, enfim, para Malta, para a Grécia, enfim, para qualquer lugar que você pense, que você sonhe, se você se planejar, aplicar a educação financeira e investir, mesmo que seja com pouco, de uma forma consistente e com esse plano, com esse sonho na cabeça, você consegue realizar. E aí que entra a parte de investimentos. Porque quando a gente fala de investimentos, existem vários e vários produtos que a gente pode investir. Por exemplo, tem o Tesouro Direto, que acredito que muitas pessoas já conheçam. Tesouro Direto nada mais é que você pega o seu dinheiro e empresta para o governo, ou para o governo federal, e aí ele vai pegar esse dinheiro e tecnicamente vai aí aplicar nas suas melhores áreas, seja na própria educação do país, seja em infraestrutura, seja em saúde, ou pagar a própria dívida do país, que o país também tem dívida, enfim, ele vai destinar ali porque da melhor maneira que ele acha possível. E, consequentemente, ele vai te pagar por isso. Ele vai te pagar uns juros. Então, assim, o brasileiro ele está muito mal acostumado e eu acredito que isso não é culpa do Brasil, tá? Infelizmente é cultural. Porque é o seguinte, a gente está muito mal acostumado a pagar juros, seja pagar juros de cartão de crédito, empréstimo, qualquer dívida que seja, e não a receber juros. E o investimento nada mais que isso. Principalmente o de renda fixa, que a gente está falando aqui, Tesouro Direto, são os mais seguros que a gente consegue estar investindo. Então, quando a gente empresta no Tesouro Direto, por exemplo, com apenas R$ 30, que é o mínimo que a gente consegue, então eu estou emprestando dinheiro para o governo e o governo fala, ó, daqui a algum tempo eu te devolvo os seus R$ 30 mais juros. Então você pode pegar aí R$ 35, R$ 40. E aí são questões, obviamente, que você aplicando, ou seja, quanto mais você segurar esse investimento, mais você vai receber. Quanto maior a sua taxa porque tem uma taxa de rentabilidade, mais você vai receber. E, obviamente, quanto mais você colocar, mais você vai receber. Mas, assim, são questões que você consegue, se educando financeiramente, aplicar ali. Então, assim, quanto mais colocar, obviamente, mais dinheiro vai ter. Mas isso a gente vai aplicando ali, por exemplo, o cara falou, eu tenho R$ 30 todos os meses. Então, você pode colocar R$ 30 todos os meses, por exemplo, no mesmo investimento, no mesmo título do Tesouro Direto. E assim, ele vai rendendo mais. É o famoso juros compostos, tá? Então, a gente está mal acostumado a pagar esses juros compostos diante das dívidas e não a receber disso. E aí, quando a gente fala de ações, que é onde que eu mais invisto o meu dinheiro hoje, tenho sim uma parte em tesouro direto, em renda fixa, mas quando a gente investe em ações, que eu acho que todo brasileiro deveria ter esse conhecimento também, que é o seguinte, quando a gente compra uma ação de uma empresa, a gente se torna sócio de uma empresa. Então aí, por exemplo, a gente tem bancos gigantescos, temos empresas de varejo gigantes também, enfim, tem uma gama de empresas que são negociadas na Bolsa de Valores. Quando eu falo negociadas, é o quê? É onde as pessoas compram e vende as ações da empresa X, por exemplo. Então, para eu comprar uma ação, alguém tem que estar vendendo. Então, quando eu falo assim, eu quero comprar a ação dessa empresa por R$ 9, aí outra pessoa tem que vender também essa ação por R$ 9. Uma analogia que eu acredito que muitas pessoas entendam como que funciona a Bolsa de Valores é a gente pensar numa feira. Uma feira mesmo, que você vai lá comprar um pastel, comprar um caldo de cana, uma fruta. Então é o seguinte, pensa que você está indo na feira e aí você quer comprar uma banana. Uma banana. Então você é o comprador, você está andando ali na feira, tem várias pessoas vendendo banana. Várias pessoas.
Ah, a banana aqui, sei lá, um cacho tá R$ 5. A outra fala, não, aqui tá 6, aqui tá 7. Então é o seguinte, você vai querer comprar a melhor banana pelo menor preço, obviamente. Então você vai lá e negocia com o cara. O cara fala, ó, a minha melhor banana é R$ 5. Só que você fala, não, eu quero comprar por R$ 4,90. Se o cara tiver disposto a te vender por R$ 4,90, ele vai te vender por esse preço. Então é a mesma coisa. A banana é a ação da empresa. O outro lado, o vendedor, é alguém que está te vendendo a empresa, a ação da empresa, e você nada mais que é o comprador. E a feira em si é a bolsa de valores. Então não tem só banana. Então tem maçã, tem pera, tem uva. Então, cada fruta a gente pode remeter aqui que é outra empresa. Então, tem outras pessoas também comprando e vendendo outras empresas. E quando você compra uma maçã, você se torna dono dessa maçã. Então, quando você compra uma ação, você se torna dono dessa ação e, obviamente, dono de uma parte dessa empresa. E aí, qual é a vantagem de investir em ações? Porque aqui a gente viu que no Tesouro Direto, por exemplo, ele vai render ali, obviamente, de acordo com o prazo que você pegou lá na taxa de rentabilidade, o tanto de dinheiro que você investiu. Agora, quando a gente fala de ações, tem um risco maior, porque isso aqui eu sempre deixo bem claro para todos. Quando a gente fala de tesouro direto, qual é, qual é o risco da pessoa perder o seu dinheiro? É quase zero. Por quê? Porque quem vai me pagar esse dinheiro é o governo federal. Então, o governo federal ele te garante esse pagamento. Você só não vai receber esse dinheiro se o país quebrar. Só que assim, até o país quebrar, muita coisa ruim já aconteceu. Várias empresas já quebraram. O Brasil, enfim, está numa questão péssima até o governo quebrar. E agora, quando a gente fala de ações, qual é o risco de ações? O risco que eu vejo de ações são dois riscos. São totalmente diferentes quando a gente fala, por exemplo, de um tesouro direto. Porque quando você compra uma ação, você se torna sócio, você se torna dono de uma parte dessa empresa. Para você perder dinheiro, ou é essa ação desvalorizar, então sim, eu posso comprar R$ 9, por exemplo, uma ação, e ela chegar a R$ 2, a, sei lá, a R$ 5. Se chegar a 5, você perdeu o quê? R$ 4 aí por ação. Só que o que acontece? Você só vai perder esse dinheiro se você vender a sua ação. Então, assim, se eu comprei a 9, ela chegou a 4, e aí eu vender essa ação a R$ 4, eu perdi R$ 5. Então, eu realizei esse prejuízo, ou seja, esse prejuízo foi factível, ele se tornou real no meu bolso. Só enquanto eu tiver R$ 4 lá e eu não vender, eu não perdi nada. Para mim, eu paguei meus R$ 9 e tá lá ainda. Só que o que acontece? Tem essa parte de desvalorização ou a empresa quebrar. Então, era uma empresa muito boa, lucrativa, só que aí ela entrou em questão de falência, não está vendendo bem. Então, todas as questões do dia a dia impactaram na saúde financeira da empresa e simplesmente ela quebra. Só que automaticamente as ações dela vai cair também e aí você vai estar perdendo dinheiro. Só que, por outro lado, o que eu considero mais atrativo no mercado de ações é o seguinte: dá para a gente ganhar dinheiro de três formas com ações, três maneiras. Seja você comprando a R$ 9 e vender ela, sei lá, a R$ 20, então aí foi mais de 100% de lucro. Você pode receber também dividendos. Dividendos é o quê? Quando a empresa tem lucro, ela tem aí a possibilidade de distribuir uma parte desse lucro para os seus acionistas, para os seus sócios. E lembra, quando a gente compra uma ação, a gente se torna sócio dessa empresa. Então, a gente também tem direito a uma parte desse lucro. Então, e tem empresas aí que pagam mensalmente, tem empresas que pagam a cada 3 meses, tem empresa que paga a cada 6 meses. E aí a questão é que é o seguinte: quanto mais ações você tiver dessa empresa, mais, obviamente, dividendos, que é uma parte desse lucro, você vai receber. E aí, quando você foca isso no longo prazo, existem aí, aliás, existe o maior investidor da Bolsa de Valores brasileiras, que é pessoa física. Ele começou como engraxate, na época, o trabalho dele, e hoje ele é bilionário. E ele investiu somente na Bolsa de Valores. Pegando o quê? Ele pegava uma parte desse dividendo, em vez de ele gastar, não. Ele comprava mais ações. E assim é os juros compostos. É da mesma situação que a gente falou aqui da renda fixa, só que você que está fazendo os seus juros compostos.
Então, tem essa maneira também de você ganhar e acumular mais dinheiro. E a terceira opção, que é o quê? Você alugar as suas ações. Então, sim, tem como a gente pegar nossas ações, transferir para um terceiro como aluguel. Então, ele vai te pagar ali um valor durante, sei lá, 1 mês, 2 meses, por estar em posse dessas ações. Então, você ganha um aluguel por estar emprestando essas ações para um terceiro. E aí, a operação dele nada mais é o quê? Querer comprar ação barato e vender na alta. Só que você não perde sua ação, porque quando ele vende, ela automaticamente já vem para você. E assim, mais uma maneira de você também ganhar com ações. Então aí a gente tem a parte de valorização, que é comprar na baixa, ou seja, por R$ 9 e vender a 20, por exemplo. Temos a parte de dividendos, que é receber lucros e sempre reinvestindo, e vai chegar no momento que a gente vai receber aí, sei lá, R$ 10.000 de dividendos, R$ 15.000, isso focando no longo prazo, e a parte de aluguel de ações. E o mais interessante é o seguinte, a gente tem ações de vários preços, vários preços. Claro que cada ação é uma empresa, a gente tem que lembrar isso, que cada empresa tem funcionários por trás, tem um presidente, tem seus clientes, tem suas dívidas, é uma empresa em si. Só que o que acontece? Cada empresa tem seu risco, cada ação tem ali o seu preço, então a gente tem ações negociadas a centavos, 50 centavos, tem ações sendo negociadas a R$ 70. Então, varia de empresa para empresa. E o que eu ensino é justamente a pessoa aprender sobre o que é uma ação, como analisar uma empresa, para ela tomar a sua decisão. Porque todo o meu ensinamento, eu não vou falar para a pessoa assim, compre essa empresa, compre esse título, faz isso aqui. Não, eu não quero dar sugestão, eu não quero dar recomendação. O meu trabalho é educar. É a pessoa ter o conhecimento necessário para ela tomar a sua própria decisão. Sendo, obviamente, ela pode errar, ela pode acertar, mas ela tomou a sua decisão. Porque uma coisa é a pessoa investir porque alguém falou e ela não sabe o que ela está fazendo. Eu acho isso péssimo. É minha visão. Eu acho isso péssimo porque você não sabe o que está fazendo com o seu dinheiro. E eu acredito que a maioria dos trabalhadores brasileiros, eles lutam muito pelo seu salário, lutam muito mesmo. Então, sei lá, a pessoa pegar seu dinheiro e colocar no investimento que ela não conhece, por mais que a outra pessoa que recomendou tenha um grande conhecimento, uma grande experiência, ok, mas eu prefiro 1000 vezes a pessoa entender o que ela está fazendo, para ela tomar a decisão dela e ter essa autorresponsabilidade. Porque quando ela errar, ela vai saber onde ela errou. Quando ela acertar, ela vai saber onde ela acertou e vai fazer de novo. Então, se ela errar porque é uma pessoa, enfim, falou, faz isso, ela vai falar, pô, mas aonde que estava errado? Porque eu não entendo nada disso. E se acertou, a mesma questão, beleza, acertei, mas aonde que eu acertei? Então, o meu papel fundamental é da pessoa se educar financeiramente, ter bons conhecimentos de questões de investimentos também, para ela tomar suas melhores decisões. E aí, o meu público em questão, isso eu fui aprendendo durante esse 1 ano de Favelado Investidor, foi o seguinte, no início, meu público era somente de baixa renda. Era somente porque eu tinha uma certa visão que a educação financeira ela era ausente somente nessa classe social. Só que não, durante esse 1 ano eu fui aprendendo que ela é ausente em todas as classes sociais. Claro que cada um tem suas facilidades, outros não, são dificuldades totalmente diferentes, mas a dificuldade existe, é isso que eu fui notar. Então, já me procuraram pessoas que o cara chegou no meu Instagram lá do Favelado Investidor e falou, pô, eu tenho aqui R$ 2 milhões, eu não sei fazer o que fazer com esse dinheiro. Eu não sei o que fazer. Tipo, o cara falou, ó, eu tenho um grande comércio em vários bairros, isso, aquilo, eu tenho dinheiro, mas eu não sei o que fazer com esse dinheiro. Eu deixo lá na poupança, por mais que rende, mas dá para render muito melhor que aquilo. E também tem pessoas que falam, Murilo, eu tenho R$ 100 e eu não sei o que fazer com esse dinheiro. E aí eu trabalho da mesma maneira, porque a falta de educação financeira é igual. Então eu falo, ó, primeiro você tem que ter sua reserva de emergência. Reserva de emergência é o quê? É um valor que você vai acumular entre 6 meses ou 12 meses
do seu custo mensal de vida. Então é o seguinte, se a pessoa, sei lá, tem um salário de R$ 1.000 e ela gasta 800 todos os meses. No melhor dos cenários, ela gasta 800 todos os meses. Então, se ela é CLT, ela tem que pegar os seus 800 vezes 6. Esse é o valor que ela tem que acumular na sua reserva de emergência. Agora, se ela tiver um trabalho mais estável, seja um funcionário público, entra também nessa questão dos 6 meses. Agora, se ela é empreendedor, tem aí um trabalho informal, não tem tanta segurança, então ela tem que ter 12 meses. Por quê? Quando a gente fala de tanto em questão de funcionário público e CLT, o CLT, por sua vez, também tem a questão do FGTS. FGTS e seu seguro-desemprego. Então, ele tem ali um respaldo caso ele perder o seu emprego, caso ele perder. Já o empreendedor, o trabalho informal, que não é carteira registrada, ele não tem essa questão. Então, ele tem que fazer a sua própria segurança. Então, por isso que é aconselhado 12 meses. E aí, eu falo isso tanto para o cara que é empreendedor, que tem lá seus R$ 2 milhões, mas não sabe o que fazer, ou CLT, que o cara fala, eu tenho R$ 100 por mês aqui, que é que eu consigo investir. Então, a gente começa pela reserva de emergência. E assim, e aí o que eu falo é o seguinte, durante esse prazo, que ele vai formar sua reserva de emergência, porque demora um pouco, a minha, por exemplo, demorei 2 anos, tem que ter paciência, mas não fica parado, vai estudar. Eu falo que o melhor investimento é o conhecimento, seja em qualquer área, não estou falando só na questão de educação financeira, seja o cara, eu quero ser um engenheiro, é conhecimento, é engenharia. Eu quero ser um administrador, ótimo, estuda mais. Eu quero ser, sei lá, professor de educação física, você tem que se dedicar a estudar aquilo. Então, o conhecimento, ele é o melhor investimento na minha visão, porque ele vai te ensinar a tomar as melhores decisões na sua área profissional, que seja, se for na parte de finanças, educação financeira, você vai ter mais respaldo, mais confiança, por exemplo, na hora de ir lá para o mercado de ações, porque foi justamente o que eu fiz. Eu comecei a estudar em 2015, de 2015 a 2017 eu formei a minha reserva de emergência, só que nesses 2 anos eu estudei, obviamente, os produtos mais conservadores, mais seguros, só que eu também já fui estudando Bolsa de Valores. Para quando eu fosse investir na Bolsa de Valores, por mais que eu não tivesse a experiência necessária naquele momento, eu tinha um conhecimento prévio. E foi o suficiente para eu tomar a minha decisão, por mais que na época eu investi, eu acho que foi R$ 50, mas eu investi com a minha decisão, não foi com a decisão de terceiros. E assim as pessoas conseguem se aprimorando e se desenvolvendo na questão educação financeira e investimentos. É isso aí. Muito bom, Murilo, muito bom. Você falou ali a linguagem que a gente queria ouvir. Para a gente aí pensar no encerramento da nossa Masterclass, eu fui anotando, eu tomei a liberdade de anotar algumas coisinhas aqui enquanto você falava, mas acho que o principal é o que você disse, o maior investimento que uma pessoa pode ter é o conhecimento. Então, a gente está diante aí de um cenário de enfrentamento à pandemia, então, dentro das possibilidades daquelas pessoas que podem e devem ficar em casa, procurar ler, obviamente, sobre as suas áreas de estudo, as suas áreas de formação, mas também aqueles que desejam navegar por esse mar aí dos investimentos e da educação financeira, seria bacana que eu fizesse. Então, anotei algumas coisinhas aqui rapidinho para a gente bater uma bola. Eu achei interessante que você disse, né? Nada contra os bacharéis aí em ciências econômicas, mas é interessante que a economia ela tem, obviamente, um linguajar que as pessoas, por vezes, temem, né? Acreditando que são coisas que, às vezes, ficam incompreensíveis, mas quando você traz ali para o diálogo do dia a dia, você consegue verificar que você talvez não precisa de uma quantia tão gigantesca para começar a investir. E o que eu achei muito interessante da sua fala você dá os caminhos, a pessoa tem que entender, tem que compreender sobre aquilo que ela pensa em investir, mas a decisão tem que ser dela. Muitas vezes as pessoas, até numa carência de informação, ou até mesmo ali numa insegurança, elas recorrem muito às outras pessoas, talvez até para tomar suas decisões. Na parte da educação financeira, percebe-se na sua fala, e eu corroboro dela, que é necessário que você tenha, obviamente, as suas decisões.
Então, rapidamente, eu pergunto para você aqui, Murilo, deixa eu pegar as minhas anotaçõezinhas. Então, educação financeira, se a gente pensar assim, investimento, obviamente eu percebi que você disse isso, ele não é exclusivo de quem tem dinheiro, né? Então, você tem ali um público de baixa renda que pode ter acesso, obviamente, e deve se interessar por investimentos, é isso, né? Isso mesmo. Uma pessoa, como eu disse, com R$ 30 consegue investir no Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro que a gente tem, com R$ 10, com centavos, consegue investir na Bolsa de Valores. E aí o que eu vejo que muitas pessoas têm dúvida, mas por onde que eu vou investir? Pelo banco? Pô, não. O banco, por mais que o banco seja uma grande instituição financeira, não é o melhor caminho para você fazer investimento. São as corretoras de valores, tá? Então, você pode abrir, qualquer pessoa aqui, qualquer aluno que esteja vendo aqui esse conteúdo, pode abrir a sua conta em uma corretora, é só pesquisar aí no Google. Uma dica extra aqui para o pessoal é o seguinte: para você confiar em uma corretora, ela tem que estar autorizada pela própria Bolsa de Valores. Então, você joga aí no Google, lista de corretoras Bolsa de Valores. Vai no primeiro link lá, o site da B3, que é a nossa Bolsa de Valores, e lá vai estar todas as corretoras que estão autorizadas para você abrir a sua conta. E aí você pode abrir Legal. conta em qualquer uma ali, sem taxa nenhuma, tá? Para você abrir a conta. Então, é diferente dos bancos, que a gente tem aquela taxa que paga todo mês. Então, aqui nas corretoras, você abre direto pelo celular, em questão de 2 dias no máximo. Já a sua conta já está aberta e você consegue fazer seus investimentos mesmo com pouco dinheiro. Bacana, é legal, é um incentivo aí para o pessoal que nos dá aí o prestígio da audiência. Como que a gente pode despertar a consciência desse público jovem? Você falou uma coisa muito interessante, né? E com exemplos do dia a dia. Você é da região da Raposo, aí tem vários shoppings agora. Agora que eu digo que eu já sou um pouquinho mais velho do que você, mas é uma zona ali, um pedaço da cidade, né? Que houve ali um boom de investimento, inclusive de moradias próprias. Então ali o pessoal se sente seduzido pelos shoppings da região e vão lá, compram tênis, calça, e você falou uma coisa interessante, né? Talvez não necessitam do consumo imediato desses bens, mas o fazem por algum impulso, então não vamos condenar isso. Mas o que você deixa aí de recado para despertar no jovem essa cultura da educação financeira e do investimento? Olha, o recado que eu dou para todas as pessoas que obviamente têm alguma decisão errada ali no seu momento de compra é o seguinte: entre a primeira questão se é necessário ou é desejo. Beleza, vamos supor que é necessário. A pessoa tem dinheiro para comprar? Dinheiro que eu digo em conta corrente, ou enfim, na mão. Não é cartão de crédito, não é cheque especial, porque as pessoas também estão mal acostumadas que cartão de crédito é dinheiro delas, e não é. Cartão de crédito é um empréstimo. Poucas pessoas sabem disso, mas é um empréstimo que está ali no cartãozinho que você utiliza e depois você paga. E o mais caro que nós temos em termos de E é o taxa de mais juros, né? caro. E são as taxas de juros mais altas que a gente tem no país, Rotativo. de rotativo, atrasou qualquer coisa. Então, cartão de crédito não é dinheiro da pessoa, é dinheiro da operadora que está te emprestando ali. A questão se tem dinheiro? Tenho. É necessário? É. E aí entra a questão, tá barato ou tá caro? Por mais que o caro você tenha o dinheiro, vai existir um produto igual ou semelhante, ou no concorrente daquela loja, que vai estar mais barato. E aí você também consegue negociar, porque quando você tem dinheiro à vista, seja até no débito mesmo, você consegue negociar. Porque se você falar para o vendedor que ele também está querendo bater a meta de venda dele ali, obviamente. Você falar, tem desconto à vista? Sempre vai ter. Se não tiver, você fala, beleza, então eu vou na outra loja, e aí ele vai ver que possivelmente o vendedor tomou uma péssima decisão e vai querer fazer esse desconto para você. E a questão é o seguinte: em toda compra, se faz essas perguntas, mesmo que seja na mente, aqui rapidinho, em questão de 5 segundos, eu quero ou desejo? Eu tenho dinheiro ou não tenho? Tá barato ou tá caro? Se for tudo sim, tipo, eu tenho dinheiro, tá barato e eu necessito de fato, compra. Porque são todas as questões que envolvem de realmente você precisar daquele bem, tá barato, você tem dinheiro. Porque isso evita o endividamento, que é a questão da parte do dinheiro aqui. Você está comprando um produto barato, acredito que ninguém quer pagar caro em um produto.
seja até no shopping center, ou até no alimento, que seja, e assim você tomou uma ótima decisão financeiramente. Legal. Muito boas dicas. Para finalizar, dica de algum livro que fez você se seduzir por esse universo aí dos investimentos, alguma obra que você ressalta aí para a gente indicar para quem não está assistindo? Olha, um livro excelente, excelente. Eu acho que até clichê, mas enfim, é tão bom que eu acho que se tornou clichê. Eu acho que é essa a questão. É o Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro é sensacional. Foi o meu professor de economia no primeiro ano da faculdade que me indicou. O meu único arrependimento é que eu demorei 2 meses para comprar esse livro, porque eu enrolei um pouco. Enfim, é tão bom que eu tenho até esse arrependimento. Ele não é grande, ele basicamente vai te ensinar como você deve pensar relacionado ao dinheiro, o seu dia a dia, a sua própria educação financeira. Ele não vai falar de tesouro direto, de ações, tanto que o autor nem do Brasil é, Verdade. mas o conceito dele de Corrida dos Ratos, enfim, não vou dar spoiler aqui do livro, é excelente e eu recomendo. Eu acho que apenas a última vez que eu comprei, que eu vi, aliás, estava R$ 30 o livro, R$ 30. E é E vamos conhecimento, dizer que é um então é o melhor. investimento. Isso, ele é conhecimento. Investimento. Isso. É excelente Legal. esse livro. Tá ótimo. Anotei uma série de coisas aqui, ficaríamos, acho que horas conversando, mas obviamente acho que o pessoal vai ter muito interesse após a sua fala, certamente vai te seguir aí pelas redes sociais, te buscar, isso é interessante. Em nome do Centro Paula Souza, eu agradeço a você a sua presteza de conversar com o nosso público, quer seja alunas, alunos, professoras, professores, pessoal de gestão, acho que todo mundo engajado nesse momento aí de enfrentamento à pandemia, e nada mais pertinente do que a gente entender um pouco do que é um assunto, por vezes, mistificado. Então, acho que cabe a gente quebrar um pouco disso e entender que a educação financeira é minimamente primordial àqueles que, obviamente, a vida é feita de prioridades, tem aqueles que não têm, por ocasião, por suas necessidades, opção de investir, mas é interessante, é bacana que nós tenhamos um pouco desse horizonte para futuramente, dentro das possibilidades, as pessoas navegarem aí nesses mares. Agradeço mais uma vez a você, fica à vontade para dar um salve aí para sua quebrada, como você gosta de fazer nas suas redes sociais, para dar uma despedida aí, pessoal. Foi de grande valia, uma linguagem muito, ao mesmo tempo popular, ao mesmo tempo técnica, para entender, acho que as pessoas entenderem que realmente investir é um grande passo. A gente tem que criar um pouco dessa cultura. Achei interessante quando você disse que o brasileiro, por cultura, não tem essa prática do investimento. Então, dá o seu tchau aí para o pessoal. Já antecipo o meu agradecimento a todos que nos prestigiaram com a audiência aí nessa nossa Masterclass. Antes de tudo, novamente, muito obrigado aqui pelo convite, tanto de você, Gilson, e também de toda a rede aí da ETEC. E o meu recado que eu tenho a dizer para o pessoal é o seguinte, que as pessoas têm que trazer mais essa responsabilidade pela própria vida, buscar depender o menos possível de terceiros. Dá para você acumular o seu dinheiro, dá para você viajar, comprar seu carro, comprar sua casa, mesmo com pouco dinheiro, tá? E invistam muito em conhecimento, porque grande parte do que eu ensino foi em base em livros e algumas palestras, cursos que eu fiz. Então, isso é conhecimento, tá? E para quem quiser me acompanhar aí nas redes sociais, tem o meu Instagram, Favelado Investidor, e no YouTube também, Favelado Investidor. Legal. Grande abraço para você, obrigado mais uma vez. Eu que E a gente se vê agradeço. aí numa próxima Masterclass. Agradecido, Fechou. grande abraço. Tchau, tchau.